Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o teólogo Edson Santos, voltando com mais um vídeo aqui para o nosso canal Mestres e Teólogos. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o Nisto Cremos e vamos falar de uma doutrina que ela é exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu pergunto para você acha que essa doutrina é o sábado? E neste vídeo nós vamos descobrir exatamente isso. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse conteúdo com todos os seus amigos. E vamos para o vídeo. Então pessoal, eu estou aqui com o livro Nisto Cremos. Este livro contém as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São 28 crenças fundamentais. E essas 28 crenças fundamentais, elas estão alicerçadas em 6 doutrinas que são a base que dão suporte a essas 28 crenças fundamentais. E quais são essas doutrinas? Nós temos a doutrina de Deus, é a primeira, e nela ali nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí nós temos a doutrina do ser humano, onde trata da criação, da natureza da humanidade antes e depois do pecado. Aí temos a doutrina da salvação, que é a terceira. E aí nós temos o grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo, a experiência da salvação, o crescimento em Cristo. Temos a doutrina 4, que é a doutrina da igreja. E ali nós temos falando sobre a igreja remanescente e sua missão, a unidade do corpo desta igreja, como é que ela funciona. Temos a questão do batismo, a ceia que o Senhor instituiu e pediu que fosse feita, os dons e ministérios espirituais e o dom de profecia. O dom de profecia é uma crença muito importante, porque ela é baseada no livro de Apocalipse, que diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E temos também a doutrina da vida cristã, onde nós temos a lei de Deus, o sábado, a mordomia, a conduta cristã, o casamento e a família. Voltando um pouquinho aqui para a mordomia, Deus é dono de tudo que existe nesse mundo, segundo Salmo 24, diz que a Deus pertence a terra e seus moradores. Então, essa é uma doutrina importante. Quando Deus criou Adão e Eva e pediu para que ele cuidasse do jardim e o cultivasse. Então nós somos mordomos de Deus e devemos cuidar das coisas que Deus coloca à nossa disposição. E a última doutrina é a doutrina dos eventos finais, ou dos últimos eventos. Aí nós temos ali o ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo, a morte e ressurreição que acontece com a vinda de Cristo, o milênio e o fim do pecado, e a nova terra, quando Jerusalém desce. E estas são as 6 doutrinas nas quais estão alicerçadas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então são a base do que acreditamos. Lembrando que a base dessas crenças está fundamentada na palavra de Deus. Então aqui você vai achar tudo sobre o que os adventistas acreditam. Recomendo que você adquira esse livro, compre. Se precisar de ajuda, pergunte, que eu vou passar um link, alguma coisa para você, para que você possa adquirir esse livro e você ter um conhecimento sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Combinado? Então, qual é a doutrina então que é a base, que é diferente de todas as doutrinas que existem no mundo em relação a outras denominações? É justamente a doutrina do santuário celestial. E essa é a doutrina que nós vamos falar hoje. Não é o sábado, não é o dízimo, não é a volta de Jesus, é a doutrina do santuário celestial. Ela é a base da teologia e da missão adventista do sétimo dia, e é nela que nós somos diferenciados em relação a todas as denominações do mundo. Existem outras doutrinas distintivas do adventismo, como o sábado, o sétimo dia, o estado dos mortos, os dízimos. Só que essas crenças, sábado, mortos, dízimos, são ensinadas por outras denominações cristãs. Então assim, a Igreja Adventista ela não é o único grupo que ensina sobre isso. Combinado? Entendido? Então não é o sábado, pessoal, que é diferente. Existem igrejas que não são adventistas que guardam o sábado.
A nossa doutrina é o santuário e nós vamos dar uma aula hoje aqui sobre santuário celestial. Se você nunca ouviu falar, é a base do plano da salvação, do plano da redenção, da volta de Cristo, da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus. É a base da igreja cristã e está totalmente relacionada com a profecia de Daniel das 2300 tardes e manhã. Então vamos lá. Os adventistas, eles são o único que acreditam que o julgamento chegou. O julgamento que é descrito lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz que chegou a hora do seu juízo de adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Diz que há um anjo voando pelo céu. É a mensagem dos 3 anjos. Então o que acontece? Os adventistas acreditam que no início do dia da expiação, 22 de outubro de 1844, Jesus, que segundo o livro de Hebreus é chamado do nosso sumo sacerdote, ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para conduzir o julgamento que nós chamamos de pré-advento, fazendo justiça contra o mal. É tanto que em Daniel 12 diz que quando vem a grande tribulação, Miguel vai se levantar para defender os filhos do seu povo. Então, o tema do santuário, meus amigos, irmão, irmã, foi a chave que desvendou o ministério da decepção de 1844. Então ele abriu-se para ver um sistema completo de verdade, conectado e harmoniosamente juntos. A mensagem do santuário ela não é apenas uma doutrina entre muitas na teologia adventista do sétimo dia. A correta compreensão do registro no santuário celestial é o fundamento da nossa fé. Então, estudiosos adventistas, tanto do passado e do presente, mostraram que o santuário ele é o centro de todas as principais verdades doutrinárias da Bíblia. A mensagem do santuário ela é uma revelação da beleza, da verdade, da bondade de Deus. Eu vou ler para vocês aqui Salmo, acompanhe comigo, Salmo capítulo 27. Vamos ver o que é que diz em Salmo 27, verso 4. Olha o que diz aqui, leia comigo. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então observe que nós temos um templo aqui, onde Deus habita, que é no seu reino. E quando Deus deu a ordem para Moisés construir um santuário, segundo Paulo no livro de Hebreus, esse santuário foi feito de acordo com o modelo que havia onde? No céu. Então isso é muito importante, você entender essa questão, para você entender sobre como funciona o santuário. Então nós vemos aqui que as escrituras, elas revelam um Deus que entra no espaço e no tempo, e que habita em um lugar real no universo, seu templo, palácio celestial. Lá no Isaías capítulo 6, verso 1 ao 9, depois você pode ler. Ali nós temos a visão de Isaías, onde ele vê o trono de Deus, vê o grande ancião de dias, vê os anjos. Essa é uma visão muito importante que mostra ali o santuário, o templo de Deus. Então, desde o tempo em que o universo foi criado, mesmo antes do pecado e do mal existir, Deus ele nos convidou a entrar em comunhão pessoal e íntima com Ele. Então, assim, o santuário terrestre que nós temos ali no livro de Êxodo, Levítico, lá de Israel, era um mini-cosmo, era uma miniatura do santuário original celestial. E ele tinha exatamente a mesma função que você encontra em Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 9. Então ali nós temos qual era a função desse santuário celestial. Então, resumindo, pessoal, a doutrina do santuário, ela na verdade é a encarnação do próprio princípio de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 7, Isaías 7. Leiam comigo juntos, por favor. Pega aí sua Bíblia, pega aí seu celular. 7,14. Olha o que diz aqui, ó. Acompanhe comigo na tela. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então,
O santuário, ele representa uma doutrina que mostra de forma bem clara a encarnação de Deus conosco. Então é importante você entender isso. Então, existem 3 coisas que a doutrina do santuário celestial enfoca. A doutrina do santuário, ela tem foco em Jesus Cristo no santuário celestial. Então ali nós temos, primeiro, a sua obra de expiação na cruz. Segundo, nós temos seu ministério celestial de intercessão por nós. Você pode ler Hebreus 7, 25. E temos também ali sua obra de vingança de seu povo durante o julgamento pré-advento, que você encontra em Daniel 7, 22. Então, se realmente você quiser se concentrar em Jesus, então você precisa se concentrar onde Jesus está agora. Você lembra que quando Jesus subiu ao céu, ele falou assim, vou enviar para vocês o Consolador. Por que ele falou isso? Porque Jesus agora ele tem uma função especial no santuário celestial. Então você precisa se concentrar onde Jesus está, para que você possa receber os benefícios de sua obra de expiação nesse santuário celestial. Para você ter um estudo aprofundado, você deve ler o livro de Hebreus, capítulo 7 ao 10. Ali nós temos uma descrição desta função de Jesus como sumo sacerdote. É tanto que Paulo diz, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, né? Ou seja, o nosso sumo sacerdote. A mensagem do santuário ela é uma janela para o coração do Deus Trino. Então ela na verdade é uma obra unida de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Interessante que tem muita gente que elas são fascinadas pelo conceito do santuário celestial, mas uma coisa que se observa também é que poucas pessoas ou pouca atenção é dada à mensagem do santuário na Bíblia. O santuário bíblico é um lugar sagrado, tanto aqui na terra como no céu. Vamos ver o que diz Salmos, capítulo 150, verso 1. Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário, louvai no seu majestoso firmamento. Observa que Deus ele está no santuário, e é ali que os seres ou as criaturas, os anjos, vêm adorar a Deus. Os anjos, especialmente por estarem no reino de Deus, e nós, através da oração, quando nos prostramos diante de Deus, nós entramos também no santuário de Deus. Então, é ali que nós temos, pessoal, o centro do comando do universo, onde as hostes angélicas vêm e vão no serviço amoroso do seu comandante. O santuário também, ele é um lugar de refúgio, onde Deus está empenhado em salvar a humanidade. Basta você ler o Salmo 27, 5. Leia comigo aqui, Pois no dia da adversidade, Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu santuário. Acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Então, onde é o nosso abrigo? É no santuário de Deus. Então, ele ali é um lugar de refúgio. O santuário também é um lugar de segurança, tranquilidade, onde Deus convida seu povo a vir pela fé e escapar desse ritmo agitado e ameaçador da vida atual. Leia Hebreus capítulo 4, verso 16. Temos também Hebreus 10, 19 ao 22, que você pode ler.